Praia livre desde o comércio até a calçada e do outro lado Oscar Pontes e Avenida da França também sem problemas. Quem sai da calçada e vai para a Avenida General São Martim, aproveita a pista livre em todo o trajeto da Rua Nilo Peçanha até o Largo do Tanque. Na São Martim só tem intensidade perto da entrada para a ladeira do Curuzu. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia tudo fica zen. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. Política, entrevistas e um panorama de tudo o que acontece no estado está no CBN Bahia. De segunda a sexta, às 9 da manhã, na CBN Salvador. Apresentação: André Espínola, Fernanda Cruz e Evilásio Júnior. Site politicabahia.com.br. Agora você acompanha tudo o que acontece no dia a dia pelo app do Política Bahia, de forma rápida e prática. Basta baixar o nosso aplicativo disponível para Android e iPhone. Receba atualizações imediatas, alertas importantes e todos os destaques do dia direto no seu celular. politicabahia.com.br. CBN, tempo e temperatura. Oferecimento Política Bahia, o site que te deixa bem informado tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabahia.com.br. A previsão é de tempo instável também para amanhã, sexta-feira, com pancadas de chuva podendo ocorrer no final da madrugada e início da manhã e também durante a noite. Entre o final da manhã e o período da tarde, o sol vai predominar e o tempo fica mais firme e quente, com temperaturas entre os 25 e os 29 graus e sensação térmica acima dos 30. Os ventos devem soprar acima dos 20 km por hora. Precisou de orientação médica? Com uma ligação, falar direto com o médico. Vitalmed, um mundo de cuidados do dia a dia à emergência. Ligue 2202-8686 e contrate agora. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. Loteamento Mar Aberto, na ilha de Itaparica, com vista para o mar. Parcelas em até 48 vezes sem entrada e sem juros. Não perca essa oportunidade. Loteamento Mar Aberto. Ligue 719-9982-4300. CBN, Mundo do Trabalho. Apresentação: Evilásio Júnior e Luiz Carlos Suíca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN Mundo do Trabalho. Você pode participar conosco via WhatsApp 986792647 também. Interaja conosco pelas nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Se que tiver pergunta durante o nosso programa de hoje, pode mandar também via chat, mas para isso tem que estar inscrito no canal, não esqueça disso. Hoje nós vamos receber a advogada especialista em Direito Digital e Direito Extrajudicial, Ana Paula de Moraes, que vai conversar conosco. Luiz Carlos Suíca também já está aqui a postos. Seja bem-vindo a mais um CBN Mundo do Trabalho, Suíca, tudo bem? Boa tarde, Evilásio, boa tarde, doutora Ana Paula, boa tarde, ouvintes. Já começando o programa aqui, Evilásio, eu queria fazer um balanço aí, se me permitir, da paralisação da última sexta-feira, dia 15 de maio, paralisação dos trabalhadores de limpeza urbana do Brasil, o qual eu faço parte do Comando Nacional e havia tirado um indicativo caso o senador Davi Alcolumbre não colocasse em pauta para votação o projeto 4146/2020. Como ele não deu muita atenção, já tem 60 assinaturas. Ontem, Evilásio, nós tivemos uma reunião do Comando Nacional para avaliar o processo do dia 15 e tiramos os próximos passos. Próximos passos é conversar com algumas federações, algumas centrais. Tem muitos sindicatos aí de outros estados que não participaram da atividade do dia 15, mas já estão chegando, já estão se agrupando. Isso por conta
pressão dos trabalhadores, né? Da base. A base é muito importante para isso. E o movimento vai crescer. E tomamos uma decisão como já fez a paralisação, agora a gente vai passar por processo de greve por tempo indeterminado, até que o senador Alcolumbre tenha a sensibilidade de colocar em pautar o nosso projeto dos trabalhadores, que pede um piso nacional, aposentadoria especial, carga horária menor. E pasme, né? Então, o trabalhador que é uma categoria que é secular, ela não consegue se aposentar mesmo ganhando insalubridade. Isso é terrível. Então, precisa ter mais sensibilidade com os trabalhadores. E é uma categoria que produz saúde, a gente tem dito. Então, se você me perguntar agora que dia vai ser a greve, nós estamos preparando ela, né? Porque tem todo um trâmite, um né? trâmite. Tem que avisar com 72 horas de antecedência. Tudo, mas já temos uma data prevista para uma greve, não é nem mais paralisação. Categoria que é essencial na nossa sociedade, a categoria dos nossos garis e margaridas, e sem eles a cidade vira um caos, né? Todas as cidades viram um caos. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui com a doutora Ana Paula de Moraes. Muito tempo que eu não vejo ela, mas ela sempre com temas relevantes, sempre antenada, e a gente está agora em um período de ataques cibernéticos. Queria que a senhora começasse logo dizendo o que são esses ataques cibernéticos e quais são os mais comuns que afetam as empresas e os trabalhadores. Bem, primeiro, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, depois de tanto tempo que a gente não se encontra, mas vamos ajudar nossos ouvintes a entender esse mundo, né, que nós estamos vivendo, cada vez mais crescente, e como eles devem se prevenir, né, como um todo. Bem, quando a gente fala de ataque cibernético, a gente fala de pessoas mal intencionadas que vêm ao longo do tempo tentando adentrar não só aos equipamentos dos ambientes corporativos, mas também os nossos particulares, com o objetivo de roubar os nossos dados para que depois, uma vez tenham acesso ao nosso CPF, ao nosso endereço, nosso telefone, nossa conta bancária e por aí vai, eles possam utilizar esses dados se passando por nós e cometendo outros tipos de fraude. Então, dentro desse preâmbulo aí, muito objetivo, a gente tem os golpes de phishing, que são efetivamente aqueles que nós recebemos por e-mail ou os links maliciosos via WhatsApp, né? Phishing, literalmente pescaria. Pescaria, literalmente. Eles enviam efetivamente aquelas mensagens sempre assustadoras. Clique aqui agora para resolver esse problema, não, seu CPF vai ser bloqueado. Você autoriza uma compra de R$ 8.742,36. Exatamente. Entre em contato agora conosco no banco, sua conta está sendo utilizada com cartão de crédito de forma indevida, e na verdade aquilo ali tudo são artimanhas que eles utilizam para que as pessoas efetivamente cliquem nesses ambientes infectados e eles possam ter acesso aos teus dados pessoais. Tratando disso num ambiente corporativo, nós temos os crimes de ransomware, que acontecem, vamos dizer, de forma muito semelhante, mas, na verdade, eles precisam da ação humana do funcionário. Então, quando o ransomware, para ele acontecer, o funcionário ele recebe uma mensagem de e-mail ou ele recebe um arquivo infectado e, ao clicar ali, aquele vírus ele é espalhado para todo o sistema da empresa. Então, você computadores que estiverem em rede, estão né? todos infectados. E aí você tem uma paralisia total do sistema da empresa, do sistema corporativo. E na medida que isso acontece, o criminoso digital que está lá do outro lado, ele vem como salvador da pátria, dizendo para você o seguinte: olha, você quer os seus dados de volta? Custa tanto para você me pagar e eu libero a chave para que você tenha novamente acesso a todos os dados empresariais. E o outro mais comum é a engenharia social, onde a gente tem essas verdadeiras artimanhas, né, em redes sociais, com cards infectados e toda aquela parte bem criativa do ser humano que utiliza para a conduta do mal,
também para fazer com que você caia em algum golpe, né? E ele tenha, mais uma vez, acesso aos seus dados pessoais. Suíca. A gente vive em um mundo mais perigoso, né? Esse mundo digital é um mundo bastante perigoso. O que é que a senhora acha aí, como é que vai se dar esse processo das eleições, né? O que mais interessa. A gente sabe que as urnas eletrônicas, elas não estão em redes. As urnas eletrônicas, elas correm algum risco aí com esses criminosos? Veja, a gente nunca pode garantir ninguém, independente de estar em rede ou não em rede, 100% de segurança em nenhum ambiente tecnológico. Nenhum. Porque na medida que você chega ali para votar, por mais que ela não esteja em rede, existe ali cabos conectados a algum servidor. Porque quando encerra-se o momento da eleição, aquilo ali é fechado e aquele arquivo é transmitido. Né? Então, não dá para se garantir. A gente tem interferência humana de uma forma direta ou indireta. O que a gente tem que ter é uma garantia do TSE de que, efetivamente, aquelas urnas que estão sendo instaladas para o momento das eleições, elas foram verificadas, foram auditadas, que não existe nenhum tipo de problema inserido ali. Mas nada que um pendrive jogado no chão, que a pessoa queira fazer alguma maldade ou esteja mal intencionado, não possa, de repente, alterar o rumo da situação. Então, a gente não deve nunca garantir 100% de segurança. Eu acho até uma temeridade, assim, aí sou eu, Ana Paula. Você ir por uma televisão assim, não, está tudo garantido. Você não pode garantir isso porque você não está em todos os lugares ao mesmo tempo com a fiscalização, né? A gente tem transportes de urna, tem uma série de situações que podem levar a alguma criatividade, vamos dizer assim. Mas aí tem também aquele outro aspecto, né, doutora? Porque, embora o TSE garanta e diga que já fez auditoria, de que não há como aquelas informações serem interceptadas por criminosos, por hackers. Na verdade, o termo está errado, não é hacker, cracker. Né? O hacker é o do bem e o cracker é o do mal. Né? Mas a gente tem uma interferência, sim, do processo eleitoral, na medida em que tem uma espécie de phishing, como a gente estava falando aqui, de ataque cibernético à empresa, sim, nas redes sociais com propagação de fake news. Com certeza. Né? Ainda hoje, né, teve uma decisão do TSE dizendo que tal candidato não podia ser associado a outro. Coisa de 5 minutos depois eu recebi o material daquele candidato que tem a proibição acontecendo. E isso se propaga com uma velocidade que a gente absurda, não tem como controlar. Né? Mas assim... E não tem nem tempo hábil para retirar a ponto de que outras pessoas não o recebam, né, Vilásio? Esse também é uma grande situação. Porque por mais que você tenha não só a ilicitude da propagação de um conteúdo falso, e que você acaba ao tempo inteiro imputando à sociedade o dever redobrado de não compartilhar determinadas matérias, antes mesmo de você usar os próprios mecanismos de busca disponibilizados por todas essas big techs em acordo, né, com o TSE, para que exista realmente um filtro, uma checagem, uma dupla checagem, essa coisa toda. A gente sabe que a gente tem uma grande parcela da sociedade que não é tão afeito, né? Não tem essa relação tão profunda com a rede social. E como eu costumo dizer há muitos anos, também tem aquelas pessoas que têm o dedo nervoso. Isso. Poxa, isso é o pior de tudo. Eu tenho, aliás, todo mundo tem na família, né? Uma pessoa que... Eu tô com um café aqui nessa xícara. Aí vem a Dalício aqui, nosso querido operador, diz que isso aqui é sorvete. Tira uma foto, modifica com IA e dispara para todo mundo. Diz que eu tava tomando sorvete na hora do programa. Para não dizer coisa pior, né, exato, doutora? Com certeza. E aí vai. E aí vai. Até você conseguir provar que isso não é real, a sua reputação já está manchada. Né? Você tem todo um trabalho de equipe para poder... dizer que aquilo ali não é uma verdade. E em época de campanha, cada minuto conta. Quer dizer, se você tiver que parar para
fazer uma retratação, ir para a rede social, olha, aquilo ali era uma fake news e tal, você perde um tempo enorme do que a tua equipe tinha montado naquele dia para você ou ao longo da tua campanha para que você atinja o seu objetivo. A gente tem um outro problema, pegando o gancho, não só, e aí trazendo também um pouco do Poder Judiciário, é contar realmente com a agilidade dos juízes eleitorais e do próprio Ministério Público em receber as denúncias, julgar aquelas ações a ponto de determinar a remoção daqueles conteúdos falsos e abrir a investigação para identificar quem foram as pessoas que propagaram aquele conteúdo ilícito. E o que a gente costuma ver, na maior parte das vezes, é que termina-se uma eleição e nenhum desses processos foram efetivamente julgados a tempo. E aí o candidato acaba ganhando a eleição, independentemente de ser vereador, deputado estadual, federal, prefeito, que seja, é homologado na candidatura, né? Toma posse do cargo, passado um período, aquela ação é julgada e ele é condenado. E aí ele vai ter que ser removido do cargo para o suplente entrar. Então, veja que o mecanismo é muito ainda lento. A gente deveria já estar a um ponto mais rápido dessa situação, né? E a gente ainda tem os movimentos da sociedade que às vezes não conseguem entender muito esses processos, e eu não recrimino porque nós não fomos criados nessa realidade. A gente ainda tem uma sociedade muito antiga e está certo, eles não estão afim de entender nada disso, porque já viveram muito, já contribuíram com o que puderam, e eles agora querem curtir a vida e as redes sociais, mas a gente também depende dessa parcela em não fazer a propagação de conteúdo falso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Eu acho que a gente, principalmente que algumas candidaturas, Vilásio, que não tem grandes recursos, né? Não tem uma banca gigante de advogados, de técnicos que possam rebater isso, fazer o contraponto, né? É quem deve sofrer muito mais. Isso aí, com certeza. Eu acho que essas eleições ela vai se dar nesse campo mesmo desses debates, dessas fake news, né? E com mais perfeição, vamos dizer assim, apesar de ser fake news, os caras estão muito mais profissionalizados para... E quem é do bem, na verdade, ainda não, porque está cuidando talvez de outras coisas. Aqui no seu currículo ela fala de especialista em direito digital e direito extrajudicial. Dá para a gente fazer um paralelo? E qual é a importância do extrajudicial? Na verdade, quando eu falo do extrajudicial, a importância dele é que a gente tenta resolver a maior parte das coisas sem precisar mover a máquina do Poder Judiciário. A conciliação. É uma conciliação. Então, muitas coisas, através de uma mera notificação extrajudicial, com a validação das provas, porque isso também é muito importante. Para quem está nos escutando, a gente precisa alertar que você pegar um print de um WhatsApp, ou imprimir aquele documento, ou imprimir a tela das tuas redes sociais, para provar que aquilo ali você é vítima de um crime, aquele contexto, aquele papel, ainda que dentro do processo eletrônico, como a gente utiliza hoje no Brasil, ele não tem validade jurídica. Então, a gente precisa dar validade jurídica a essa prova. Hoje em dia, a gente tem a ata notarial, que já desde então sempre foi feita nos cartórios de notas, mas como os custos dela são muito altos, nós temos hoje, graças a Deus, outras ferramentas digitais, sites que fazem essas validações de prova por um custo menor e que, na verdade, você tem um tempo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, a depender do que você precisa para fazer a validação dessas provas. O que compensa, porque no momento que você envia uma notificação extrajudicial com a validação dessas provas através do relatório que é emitido, todo com a certificação, com metadados, com tudo isso, quem recebe e tiver boa vontade, ela faz a remoção do conteúdo sem você precisar demandar para o Poder Judiciário para conseguir uma ordem judicial para remoção do conteúdo.
Ainda que o artigo 19 do Marco Civil da Internet diga que a remoção de conteúdos na internet devam ser realizados exclusivamente por determinação judicial. Mas veja, se você tem uma notificação e que você consegue provar que aquele conteúdo não é real, por que é que você vai tesar com aquela pessoa, causar um problema para aquela pessoa e não fazer a remoção daquele conteúdo? Então, por isso é que eu trago sempre o extrajudicial na minha vida, para facilitar a vida das pessoas com as quais eu presto serviço. Porque tempo não é só dinheiro. Tempo é a vida da pessoa, Exatamente. É a reputação da pessoa, é a imagem da pessoa. E como o senhor mesmo estava dizendo, lá na frente a gente tem uma série de candidatos que não tem como bancar uma banca de advogados especializados em direito eleitoral. Mas a base do direito, dever de um e o direito do outro é igual para todo mundo. A gente tem as nossas especializações, tem. Não desmereço meus colegas de trabalho, muito pelo contrário, né? Não faço efetivamente o direito eleitoral na sua raiz, mas sei, se for preciso, agir em prol do cliente, na esfera extrajudicial e até no judicial. Mas não me envolvo com o trabalho do direito eleitoral aos olhos do Código Eleitoral. Isso aí eu deixo para meus clientes, meus amigos que vivem disso, né? Mas eu uso muito o extrajudicial nesse sentido. A gente participou de uma entrevista uma vez, eu e a doutora Ana Paula, a gente falava exatamente sobre esses ataques cibernéticos em época de eleição e tudo mais. E eu sempre tenho essa dica que eu dou para as pessoas. Olha, você vê uma notícia muito chocante, muito alarmante, que vem de uma fonte duvidosa, antes de você disparar, checa nos principais portais, nos principais veículos, naqueles que têm credibilidade, mesmo que você não seja simpático a alguns desses veículos, mas se tiver veracidade, nem que seja com a linha editorial deles, vai ter alguma coisa a respeito. Se não tem nada, é porque não existe. E mais do que isso, já aconteceu, e foi até alvo do que a gente falou na época, de uma notícia que aparentemente era correta, vou até citar a fonte, foi da Folha de São Paulo, né, mas que estava o link correto, que falava de outra coisa, e o textinho que foi anexo com a foto da pessoa que foi atacada dizia outra completamente diferente. Então, se utilizaram de um link verdadeiro para propagar notícia falsa, né? Mas aí eu pergunto para a senhora, porque a gente já vai para o Repórter CBN daqui a pouco, eu vou deixar no ar. Aconteceu comigo na campanha de 2022. Eu trabalhava no escritório em São Paulo e o candidato a presidente da República, que eu comandava a equipe de redes sociais dele, ele foi inviabilizado por ataques de fake news de um grupo adversário. Atacaram tanto, desabonaram tanto a reputação desse candidato a presidente da República, que ele foi forçado a pedir para sair. Por mais que a gente tentasse eliminar esse tipo de ataque, que a gente tentasse responder, tanto que quando eu assumi a equipe, eu disse, não vai responder mais nada. É bloque, porque só tá desgastando, fica respondendo, e aí vem 300 em cima, e aquela sua resposta vai lá para baixo no feed. E o que fica na frente são os ataques. Então é bloque, não deu tempo, foi inviabilizada a candidatura. Como um candidato ou um cidadão no direito, ele tem como recorrer, ele tem garantias para poder se proteger desse tipo de coisa. Já houve algum tipo de aperfeiçoamento de 2022 para 2026? Daqui a pouco, doutora Ana Paula Moraes responde a essa pergunta. A gente retorna já já. Trânsito. Existe um jeito mais inteligente, barato e ágil de cuidar da saúde. Conheça a Saúde Flex. Consultas gratuitas e ilimitadas. Telemedicina 24 horas e ampla rede. Acesse saudeflex.com. O ouvinte CBN agora pega um pouco de retenção na Avenida Anita Garibaldi, no sentido Dique do Tororó, perto do monumento a Clériston Andrade. Você que sai do Rio Vermelho deve usar a Vasco da Gama, que está com pista livre até o Dique. Quem vai do Rio Vermelho para Barra anda com tranquilidade na Avenida Oceânica, até mesmo no acesso
acesso a Ondina, você não precisa reduzir muito a velocidade. Existe um jeito mais inteligente, barato e ágil de cuidar da saúde. Conheça a Saúde Flex, consultas gratuitas e ilimitadas, telemedicina 24 horas e ampla rede. Acesse saudeflex.com. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. Repórter CBN. Quinta-feira, 21 de maio de 2026. A influenciadora Deolane Bezerra vai passar por uma audiência de custódia ainda nesta tarde e deve ser transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela é apontada como peça de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, ligado a Marcola, ao irmão dele, Alejandro Camacho, e a familiares do chefe da facção. A operação é resultado de 7 anos de investigação do Ministério Público de São Paulo e também da Polícia Civil. Ao todo, foram expedidos 6 mandados de prisão preventiva. De acordo com os investigadores, os valores do PCC eram depositados em contas ligadas à influenciadora e misturados a recursos de outras atividades antes de retornarem ao grupo criminoso, dificultando o rastreamento financeiro. Deolane teve 27 milhões de reais bloqueados por determinação da Justiça. O Democracia Cristã anunciou a abertura de um processo disciplinar para expulsar do partido o ex-ministro Aldo Rebelo, após críticas à escolha de Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência. O partido alega que Rebelo ofendeu a direção e desrespeitou os valores da sigla. Rebelo, por sua vez, considera a substituição uma afronta e sugere que a decisão está ligada a preocupações políticas de João Caldas, dirigente do partido. O governo federal anunciou mudanças para simplificar a recuperação de contas do gov.br, portal que reúne serviços digitais. A partir de agora, será possível cadastrar um e-mail específico apenas para a recuperação da conta. Com a mudança, a retomada do acesso ao portal poderá ser feita em minutos, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Antes, o processo podia levar até 3 dias. No horário de Brasília, 13h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Existe um jeito mais inteligente, barato e ágil de cuidar da saúde. Conheça a Saúde Flex. Consultas gratuitas e ilimitadas. Telemedicina 24 horas e ampla rede. Acesse saudeflex.com. O ouvinte CBN agora pega um pouco de retenção na Avenida Anita Garibaldi, no sentido Dique do Tororó, perto do monumento a Clériston Andrade. Você que sai do Rio Vermelho deve usar a Vasco da Gama, que está com pista livre até o Dique. Quem vai do Rio Vermelho para Barra anda com tranquilidade na Avenida Oceânica. Até mesmo no acesso a Ondina, você não precisa reduzir muito a velocidade. Existe um jeito mais inteligente, barato e ágil de cuidar da saúde. Conheça a Saúde Flex, consultas gratuitas e ilimitadas, telemedicina 24 horas e ampla rede. Acesse saudeflex.com. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. Seu micro-ondas apresenta ferrugem? Cuidado! A saúde da sua família corre sério risco. Mofo, fungos e bactérias estão contaminando seus alimentos. A Micro-ondas Salvador é uma empresa especializada em pintura, desintoxicação, manutenção e venda de micro-ondas. É tempo de economizar. Pare de jogar micro-ondas no lixo. Micro-ondas Salvador, porque seu micro-ondas tem solução. WhatsApp 71 99694 2533. Site politicabahia.com.br. Agora você acompanha tudo o que acontece no dia a dia pelo app do Política Bahia, de forma rápida e prática. Basta baixar o nosso aplicativo disponível para Android e iPhone.
Receba atualizações imediatas, alertas importantes e todos os destaques do dia direto no seu celular. politicabahia.com.br. O trânsito na CBN é um oferecimento de Window Blue, a película que protege seu carro e sua saúde. Trânsito. Maio chegou com um sabor especial no Sal e Brasa. Todas as sextas tem festival de cortes Angus para você aproveitar o melhor do churrasco. Esperamos por você. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. A BR segue com lentidão no sentido Salvador, ali na chegada à Jaqueira do Carneiro. O trecho de lentidão diminuiu, mas o motorista ainda perde algum tempo antes do acesso à Avenida Barros Reis. A Avenida Paralela é a melhor opção para você que sai de Pau da Lima, São Marcos, Cajazeiras ou Castelo Branco e vai para o centro de Salvador. Maio chegou com um sabor especial no Sal e Brasa. Todas as sextas tem festival de cortes Angus para você aproveitar o melhor do churrasco. Esperamos você. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. CBN Mundo do Trabalho. Apresentação: Evilásio Júnior e Luiz Carlos Suíca. Estamos de volta com CBN Mundo do Trabalho. Você pode participar conosco via WhatsApp 986792647 também. Você pode mandar sua pergunta, participar conosco via redes sociais. Quem estiver no YouTube nos vendo agora, @CBN Salvador Oficial, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o conteúdo, tem algumas menções. A Giselma Souza, vamos Suíca para cima dessa PL. Fábio Oliveira, boa tarde. Maria Auxiliadora, boa tarde, Suíca, esse nos representa. O Willer Santos, Suíca, você está de qualidade, irmão, lutando sempre por um trabalho que é muito essencial. Aprova esse PL já, não depende só de Suíca, depende principalmente de o senador Davi Alcolumbre pautar no Congresso Nacional. A Fabiana Santos, boa tarde, categoria de limpeza tem um representante à altura, parabéns, Suíca. E você pode continuar participando conosco aqui do nosso programa. Eu deixei antes do intervalo uma pergunta para a doutora Ana Paula de Moraes, nossa convidada hoje aqui no CBN Mundo do Trabalho. Ela que é advogada especializada em direito digital e direito extrajudicial. Eu trouxe um exemplo concreto de uma situação que eu vivi em 2022, de um determinado candidato que foi completamente inviabilizado por uma questão de guerra nas redes sociais, né? E aí perguntava se o direito garante a esse candidato, é claro que tem o problema da velocidade que a gente já tratou no bloco anterior, mas se garante a esse candidato algum tipo de defesa, de vacina sobre esse tipo de ataque, porque é cruel, é surreal, né? Você tem lá uma postagem, a xícara da CBN é branca com letrinhas vermelhas. E aí vem uma pessoa, a guerra das narrativas, e diz que isso aqui é azul com letra branca e chovem menções para cada um que você fala uma coisa correta, vem 300 mil corroborando a coisa incorreta. Então, é realmente uma luta do dia a dia e as campanhas esse ano vão ter menos dificuldade do que 2022, doutora Ana Paula? Eu não diria que teriam menos dificuldades do que 2022. Mas eu vou responder de trás para frente a tua pergunta. Eu sempre gosto de esclarecer a todo mundo que escuta as entrevistas que o direito no mundo online é o mesmo direito do mundo offline. Então, quando você tem lá o Código de Defesa do Consumidor, você tem o Código Civil, o Código Penal, para todas as nossas ações aqui fora da telinha, essas mesmas legislações elas são aplicadas para tudo que você comete dentro daquele ambiente digital. Então, se você comete algum tipo de crime, ilação, você acaba com a reputação de uma pessoa, destrói a imagem daquela pessoa com conteúdos inverídicos, falsos, criminosos, você vai responder por aquele conteúdo que você propagou na internet. Mas não é só você. Todas as pessoas que compartilham e curtem aquele conteúdo, eles respondem subsidiariamente às mesmas regras de crimes penais
ou de imagem nos ambientes digitais. Então, hoje, você me perguntar, como faço para resolver uma situação dessa? Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, você vai ter que validar todas essas provas, você vai pedir ao Poder Judiciário, através de uma ação específica de obrigação de fazer, a identificação dos titulares de todas essas contas, para que depois o Ministério Público possa processar, porque aí a ação já não é mais sua, é uma ação incondicionada, né? Porque você deu entrada no boletim de ocorrência, então a partir dali quem comanda todas as informações é o Ministério Público, obviamente o delegado vai fazer o relatório de encerramento daquele boletim de ocorrência, que vira inquérito, você tem todos os procedimentos. Com base nisso, com a identificação desses personagens, vamos dizer assim, você pega e entra com uma ação de indenização por perdas e danos. Mas espera aí, 90% desses ataques eram de bots, robôs. Mas aí quem responde é quem desenvolveu a bot. Então, obviamente, aqueles robôs ali não são pessoas físicas. Mas no momento que você tem uma pessoa que desenvolveu aquela botnet e está operando aquela botnet para que ela espalhe, se infiltre em outros computadores, utilizando computadores de terceiro para propagação de conteúdo falso, você, de uma forma direta ou indireta, também é responsável por isso. Porque, repare, Vilas, nós, como donos de equipamentos de tecnologia, notebooks, tablets, celulares, nós somos obrigados, por dever, em manter esses equipamentos atualizados, de maneira que não permita brecha de segurança para que uma atividade como essa assuma o controle do seu computador. Porque quando você loga no seu computador e digita sua senha, junto com o número do IP da máquina, existe uma identificação de quem é que está atuando ali. Obviamente que você, como titular, se você não está, você propagando, mas o seu computador está sendo utilizado para um ilícito penal, você vai ter que chegar lá na frente do juiz e dizer, olha, não fui eu. Mas não adianta você só dizer, não fui eu. Você tem que provar que não foi você. Porque se você não consegue provar, você também vai responder por todo aquele conteúdo ilícito que foi propagado. Então, é muito bom que a gente tenha esse tipo de discernimento para a gente não estar lá com o dedo nervoso de forma correta. Assim, eu estou fazendo isso mesmo. Mas lembre-se, se você não tomar conta do seu computador, não atualizar, não fechar as brechas de segurança com as atualizações que são determinadas pelas próprias empresas, né, do software, do hardware, aquela coisa toda, você está sujeito a ser envolvido numa prática criminosa, porque o seu computador, o seu telefone celular, o seu iPad, enfim, está sendo utilizado para cometimento de crime. Então, obviamente que a polícia chega a quem está comandando, o comandante mor, mas você tem toda aquela capilaridade abaixo de quem está, de uma forma indireta, junto com ele, ajudando essa prática criminosa. E, obviamente, se você tem a sua imagem denegrida e você tem uma perda financeira com relação ao que está sendo feito, uma vez identificado todo mundo na área civil, você pode entrar com ação pedindo uma indenização por danos morais e materiais e aquelas pessoas vão ter que lhe pagar. Eu sempre dizia o seguinte, Suíca, que para cada exército de bot tem um general físico. Com certeza. Com certeza. Ainda tem uma questão de destruir uma coisa irreparável, né? Porque a moral das pessoas. Então, é um perigo extremamente complicado. E nesse campo não tem inocente, né? Não tem. Não tem inocente. Aí, eu fiz com inocência. Não fez. Não é verdade. Não fez. Bom, mas para toda doença tem um remédio, não é isso? Quando dói no bolso, todo mundo começa a olhar diferente, né? Mas toda doença você tem um remédio. Como prevenir antes de chegar à doença? O que é que as pessoas elas podem fazer para evitar que ela possa ser atingida e atingir outras? Veja, primeira coisa, você tem que ter discernimento efetivo da máquina que está à sua frente. Eu vou ter esse equipamento?
eu sei utilizar ele de forma correta, eu tenho antivírus, eu só transito em ambientes oficiais, né? Seguros. Porque, veja, quando é que eu sei que aquele ambiente que eu estou navegando não é seguro? Quando você abre o browser para digitar e navegar na internet, quando você digita um site, o endereço de um site, existe um cadeado do lado esquerdo que deve estar fechado. Quando você olha aquela navegação e o cadeado está fechado, subentende-se que aquele ambiente é seguro para você navegar, inserir seus dados pessoais, fazer suas transações, seus comentários e assim sucessivamente. Se você tem um cadeado aberto, aquele site ou ele não é oficial, ou ele, ainda que seja oficial, ele tem brecha de segurança que não foi atualizada. E aí é uma culpa efetiva e direta e objetiva de quem administra aquele ambiente digital. Vou trazer para a nossa realidade, para ficar mais claro, um exemplo. Vamos dizer que eu entre ali num ambiente jornalístico. E eu tenho ali aquela parte, geralmente, que os jornais permitem que você faça comentários sobre as matérias. Não é? Mas aquele comentário, a obrigação e todo... a responsabilidade é sua. Mas o upload da matéria que está ali, a responsabilidade é do veículo de comunicação, seja lá qual for ele, e inseri-lo. Quando você entra naquele ambiente, o cadeado tem que estar fechado. Se aquele cadeado estiver aberto, até o próprio veículo de comunicação... Estou falando veículo de comunicação porque a gente está falando de eleição e é mais fácil para as pessoas entenderem. Está sujeito a uma invasão de terceiro. E aquela matéria, ainda que tenha sido feita por um repórter honesto, pontual, que faz lá todo o seu levantamento, tem a sua checagem de fonte, aquela coisa toda, ele faça a matéria correta, não significa dizer que um hacker não pode invadir aquele ambiente e adulterar aquele conteúdo daquela matéria. E aí as pessoas que estão fazendo aqueles comentários ali, elas estão sendo induzidas ao erro porque aquela matéria foi adulterada e a pessoa não está sabendo que aquela matéria foi adulterada. Então, tem como prevenir? Tem. Você não tem só a questão de uma equipe de tecnologia que tem que guarnecer a empresa, o candidato, a equipe do candidato, para que aquele site oficial dele esteja ok. Você tem que ter, o que eu digo, não só o discernimento de quem faz parte daquela equipe, mas o treinamento muito claro e objetivo do que é aquela campanha, eu estou falando da campanha, para que lugar nós vamos e de que maneira nós vamos agir num caso de incidente. Porque, veja, se eu publico alguma coisa e o meu candidato, ele tem a imagem dele denegrida, se ele tem um conteúdo que foi propagado de forma indevida, a minha obrigação é retirar aquele conteúdo, salvaguardar aquela tela e tirar aquele conteúdo do ar imediatamente, porque eu preciso precaver o máximo a imagem do meu candidato. Eu não posso permitir ad eterno que um conteúdo ilícito fique ali, permitindo que outras pessoas propaguem aquilo ali. Então, eu tenho que preservar aquela prova, eu tenho que agir rapidamente, mas se eu não tiver treinamento, capacitação e ter o discernimento de que efetivamente aquelas pessoas estão comigo, estão entendendo o propósito deles ali, você pode correr o risco de alguma coisa no meio do caminho sair errado. E sempre vai sair. Leandro Jesus da Silva diz aqui, boa tarde a todos. Sempre honroso ver essa grande liderança do Carlos Suíca dando um show na questão de cuidado do ser humano, representatividade na limpeza urbana. Esse homem é da gente, a voz do povo das comunidades. E aí ele manda um abraço aqui para a Suíca. E tem uma pergunta do Gabriel Rodrigues para a doutora Ana Paula de Moraes. Gostaria de saber, caso um trabalhador seja vítima de crime digital envolvendo a empresa onde atua, quais devem ser os primeiros passos e quais são os seus direitos nessa situação? Agora nós vamos abrir um leque aí para poder responder a ele. Agradeço pela pergunta. Veja, a empresa, de uma maneira geral, ela, desde 2018,
ela foi submetida de maneira obrigatória e não alternativa a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está salvaguardando todos os dados pessoais, não só dos nossos clientes, mas principalmente dos trabalhadores que ali prestam os seus serviços e foram contratados para tal. Quando existe um crime cibernético ou um funcionário, ele é vítima de um crime cibernético ou digital, como queira chamar, dentro do ambiente de trabalho, a primeira coisa que tem que ser feita é um levantamento para validar aquela incidência, para saber se aquele funcionário ele deu causa ao incidente ou se ele realmente foi vítima do incidente. Porque se ele deu causa ao incidente, a empresa vai resolver, mas ela tem o direito de aplicar a regra do artigo 1016 do Código Civil, que é pedir a reparação ao funcionário pelo dano por ele causado durante as atividades dele laborais à empresa. Então, se ele deu causa, se ele clicou num link malicioso, se ele, através da atividade dele, permitiu que a empresa fosse infectada, que a empresa dele tivesse pagado uma multa à NPD por desvio de informação privilegiada ou de dados pessoais, a gente tem crianças, dados médicos, essa coisa toda, ele não tem direito a reclamar. Ele vai ser compelido às regras da CLT, pode ter, inclusive, ser demitido por justa causa. Mas aí tem um parêntese. Para que você faça todo esse processo bem detalhado no RH, a empresa tem que ter aplicado um código de conduta interno, tem que ter feito a capacitação de todos os seus funcionários, mostrando a ele o que ele pode, o que ele não pode fazer no ambiente do trabalho, utilizando os equipamentos que a empresa fornece para depois aplicar as regras da CLT. Se a empresa não fez isso, ela não pode demitir, a meus olhos, a pessoa por justa causa, porque primeiro você tem que informar. Ninguém nasce sabendo, você não pode dizer que como é que agora a regra é essa e eu não fui comunicado. Agora, se ele está ali trabalhando, se o computador dele está infectado, se a empresa não fez a parte dele, e naquele meio todo, os dados pessoais dele foram violados, propagados de forma indevida, compartilhados de forma indevida, e lá na frente ele começa a sofrer golpes digitais, porque não teve a salvaguarda das suas informações, e aí eu estou falando de dados médicos, CPF, e-mail, telefone, endereço, coisa que valha, aí sim, ele pode processar a empresa porque não garantiu a segurança jurídica dos seus dados pessoais. Não sei se é exatamente sobre isso que ele está querendo se pautar, mas independentemente se for isso ou não for isso, mas ocorrer a divulgação ou compartilhamento indevido das suas informações pessoais e dos seus dados sensíveis, sobretudo as questões médicas, ele tem o direito de processar a empresa, sim, e pedir a reparação, e não só isso, informar a NPD, no prazo máximo de 72 horas, que ele teve essa situação violada para que a NPD, que é a agência que regula e fiscaliza as empresas que estão adequadas ou não à LGPD, para que ela tome as medidas dela judiciais cabíveis. É uma pergunta assim, muito direta. Vira e mexe, a gente está recebendo alguns golpes. Eu acho, no meu modo de ver, que os bancos se prepararam muito para golpes e cartões, né? Por exemplo, há pouco instante eu recebi ali que uma conta minha foi cancelada por utilizar o cartão físico. Eu não estava no local, alguém tentou usar isso. Os bancos, eles estão preparados ou estão se preparando para evitar esses golpes digitais? Os bancos, eles sempre estão se atualizando e atualizando todos os equipamentos deles para que os clientes não sejam vítimas dos golpes. Mas acontece que a gente tem um elo fraco no meio dessa história toda, que é justamente o ser humano e, na maior parte das vezes, o próprio correntista. A gente está cansado de ver nas televisões, nas campanhas, que banco não entra em contato, banco não manda WhatsApp, banco não faz isso, banco não faz aquilo. E aí a pessoa recebe uma ligação, passa os seus dados. Ainda assim, pasme, ainda assim existem
já jurisprudências e decisões do próprio STJ e do STF dizendo que mesmo nesses casos, o banco é obrigado a indenizar o seu cliente por não ter garantido a segurança jurídica dos dados dele. Por quê? Ainda que o criminoso te ligue, ainda que você caia no golpe por desinformação ou porque você estava num momento dali que você não tinha como parar para prestar maior atenção, no momento em que você comunica ao banco ou setor de fraude através de 0800, ou que você vai na agência com a cópia do boletim de ocorrência e informe ao banco que você foi vítima do golpe, ele tem a obrigação de te devolver o dinheiro e ele não te devolve, ele não garantiu a segurança jurídica dos seus dados, o sistema dele falhou. Porque senão esse criminoso não teria tido acesso, primeiro, ao seu telefone, segundo, aos seus dados bancários, e muito menos ter conseguido acessar efetivamente a sua conta e fazer a transação se passando por você. Então, esse elo foi quebrado. E na medida que foi quebrado, quem responde é quem tem o poder econômico, é o banco. Você é cliente, ele presta um serviço para você. Você confiou a ele o seu dinheiro e os seus dados. Ele tem que garantir toda a segurança possível e imaginária a você. Tem gente que perde o dinheiro de uma vida que foi construída ali dentro. Bem, a gente já está encaminhando para o final, a pena, né? Porque, por exemplo, sobre isso eu queria tratar com a doutora Ana Paula sobre a questão dos leads. Sim. Porque hoje em dia as empresas fazem os cadastros e tem lá os dados dos clientes, e isso aí muitas vezes é vendido para outras empresas de forma ilegal. Totalmente ilegal. A gente poderia falar uns 3 programas só a respeito disso, mas como a gente só tem mais 1 minuto, queria que a senhora desse uma orientação geral para empresas, trabalhadores e candidatos, agora que a gente está em ano de campanha, sobre a segurança na internet. Bom, segurança na internet, em uma frase para todos, de forma bem clara, é: não cliquem em links maliciosos. Não responda e-mails de pessoas que você não conhece. Não clique e nem abra arquivos suspeitos, ou que você não fez aquela relação comercial, ou que você não solicitou nada. Não clique em nada. Duvide dos prêmios. De tudo. Dos ganhos miraculosos que tudo que vem se apresentam. fácil, você tem um prejuízo, né? Com relação aos golpes digitais, para não ficar sem pergunta. Recebeu alguma ligação na internet, né, pelo telefone celular, não fale. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial que grava a sua voz para utilizar posteriormente para cometer o crime como se fosse você. Não clique em nenhum link, não passe seus dados. Está navegando na internet, o cadeadinho está aberto, não insira suas informações, não insira cartão de crédito. E se for fazer compra online, não utilize cartão físico, gere um cartão virtual que tem prazo de validade, faça a sua compra, porque no dia seguinte ele não tem mais validade e o criminoso não vai poder utilizar ele novamente contra você. Essa é a Ana Paula de Moraes, advogada especialista em direito digital, direito extrajudicial. Queria agradecer sua participação aqui no CBN Mundo do Trabalho e deixar o convite, por favor, para a senhora voltar mais vezes. Eu que agradeço, estou à disposição. Na hora que precisar e quiser, estarei aqui com muito prazer para a gente conversar mais ainda sobre esse mundo de tecnologia. Luiz Carlos Suíca, com essa aula de hoje, a gente encerra mais um CBN Mundo do Trabalho. Valeu, Avilásio, valeu, doutora Ana Paula. Quando o programa é bom, é rapidinho, né? Tchau. Um abraço. Até a próxima. CBN Mundo do Trabalho.